Bem-vindas, meninas. Sejam bem-vindas, aí um prazer, né, falar com vocês, terem aceitado o convite da gente. E é isso aí, sintam-se à vontade para falar o que quiserem aí no nosso canal. Eu tenho certeza aí que essa conversa vai agregar bastante informação bacana a respeito do caso Varginha. Então, Liliane, assim, para começar o nosso bate-papo aí, de lá para cá, de 26 anos para cá, o que foi acontecendo na vida de vocês? Porque, assim, eu lembro que em 96 tinha muito bullying, muita coisa, né? Mas de lá para cá, assim, parou isso, continua? Ou vocês chegaram numa fase onde houve um amadurecimento e agora vocês estão querendo realmente divulgar a verdade sobre esse caso, que as pessoas realmente entendam que foi um fato real que aconteceu em Varginha no dia 20 de janeiro de 96. Então, Edson, em 96 era muito difícil a gente falar sobre esse assunto, né? Porque a gente sofreu muito, né? A gente sofria, assim, bullying, e todo mundo, assim, chegava na gente e, assim, não acreditava, porque não tinha muitos fatos concretos, né? Era só, assim, a nossa palavra contra a dos ufólogos, né? Assim, quer dizer, dos ufólogos não, né? Contra a dos militares, das outras pessoas. Mas hoje, né, a gente ficou até um pouco sem dar entrevista, né, sem falar, sem tocar no caso, mas hoje em dia, assim, as pessoas estão nos chamando, assim, para, tipo assim, cobrando um pouco, né, porque a gente nunca vai deixar de ser as três meninas do caso Varginha, e, assim, hoje em dia a credibilidade está muito grande, né, e, assim, vem aparecendo várias, né, testemunhas que quer falar, né, então, assim, isso cresceu muito e a gente está até assim muito feliz porque as pessoas chegam na gente e nos cobram, né? Começa a falar de novo, né? Cria um canal, né? Faz isso, faz aquilo. Então, assim, hoje, né? Com 26 anos depois, a gente resolveu criar esse canal para assim, a gente falar dos assuntos novos que está surgindo, né? Às vezes, assim, algumas pessoas, até a gente fala que queira falar, né, que participou, que viu alguma coisa, para nos procurar, né? Porque, assim, é muito interessante esse assunto e eu acho que nunca, né, vai acabar. Hoje em dia a gente acredita, assim, mas muito, muito, muito no que a gente viu, né? Porque antes, assim, era a nossa palavra contra a das pessoas. Ah, vocês não viram nada, vocês viram um bicho. Agora, hoje não. Hoje a gente acredita mesmo que a gente viu, porque está surgindo, assim, vários, né, depoimentos. Então, assim, é de militares, é de médicos, é de pessoas que viram, de pessoas que participaram da captura. Então, hoje está muito legal. Bacana. E a Valquíria aí, como é que tá depois de 26 anos? Porque assim, vocês eram jovenzinhas. Uma acho que tinha 16, a outra 14 anos, né? Na época que aconteceu os fatos. Aí logo depois a Valquíria fez 15, né? Depois, em 97, você já tinha 17. Então, assim, eu vi que a dona Luísa, né, a mãe de vocês, ela tinha um cuidado, uma preocupação muito grande por parte desses bullying, né, que até aconteciam. Então ela ficava brava. Eu lembro que ela ficava bem brava mesmo. Ela é brava até hoje. É brava até hoje. E assim, a Valquíria, se tivesse que viver tudo aquilo de novo, você viveria ou não? Ou teria alguma coisa que você fala assim, não gostaria de ter feito isso? Então, ai, que pergunta difícil. Eu acho que eu não viveria. Não queria. Não gostaria, não queria. Não, mas apesar que eu acho que o que a gente tem que passar, a gente passa, né? Ninguém passa pela gente. Então, hoje como se diz a palavra? Eu assumo, né? Eu
eu vivi isso e agora eu tenho que levar para minha vida toda. É um propósito, talvez. Um propósito, justamente. Uhum. E assim... Hoje a gente já tem outra cabeça, né? Porque quanta gente eu vejo hoje que gosta do caso, que acredita na gente, por isso que levou a gente a voltar a falar, porque a gente ficou muito tempo sem falar nada. Antes era mais a Kátia, né, que participava aí de evento, ia para um lado, ia para outro. Eu vi que vocês ficaram um pouco retraídas durante um tempo, e agora estão voltando com a corda toda, né? Tem até canal no YouTube. Eu dei uma olhada lá de manhã, tem pouco inscrito, gente. 587 inscritos. Olhei agorinha, pouco antes de começar a live. Então, antes de acabar essa live, eu quero que vocês me ajudem aí. Eu vou deixar nas descrições dessa live o canal delas para vocês entrarem lá e se inscrever, para elas passarem de 1000. Então, eu conto com vocês aí que estão me assistindo para ajudar elas nesse negócio aí do canal, onde elas pretendem trazer várias coisas da história de Varginha, coisas antigas, coisas novas aí. Então, ajuda a gente aí. Isso, rapidinho, eu deixei aqui no comentário fixado o canal delas. Então, é só clicar e já se inscreve. O pessoal, eu estou acompanhando aqui, o pessoal está se inscrevendo e estão gostando bastante, beleza? Excelente. Pode continuar. Olha, antes da gente falar, porque assim, eu sei que vocês ficam cansados de contar toda a história toda, mas eu vou tentar extrair alguns detalhes que pode ter sido equivocado, né? As pessoas às vezes não entendem bem a história e criam coisas. Naquele dia 20 de janeiro, né? Era por volta de umas 3 horas da tarde, sol quente, aquele negócio todo. E aí vocês voltavam de uma casa lá junto com a Kátia e tal, resolveram pegar um atalho. Conta primeiro para nós o que vocês estavam fazendo antes. Porque algumas pessoas falam que era uma faxina doméstica, e eu acredito que não era bem isso, era outra coisa que vocês estavam falando. Então, para a gente saber exatamente o que foi feito naquela casa, e depois vocês voltaram. Conta esse comecinho aí para nós. Então, a Kátia trabalhava nessa casa, né? Era doméstica, né? E a dona dessa casa ia mudar de cidade. Então, precisava de pessoas para assim, ajudar a juntar os móveis, né? Os utensílios dela para viajar, para mudar. E aí chamou eu, né? Eu fui, ajudei a Kátia uns 3 dias, e ela tinha 3 crianças na casa, e as crianças eram pequenas, e precisava de alguém que tomasse conta, ficasse na piscina. Aí eu chamei a Valquíria. Então, sobrou para a Valquíria, então, cuidar das crianças. Ela ficava na piscina. Então, assim... tinha piscina. Então isso aí não foi trabalho, né? Foi diversão. A parte foi boa. Foi boa, né? Eu ajudava a Kátia, né, a juntar a mudança, e a Valquíria ficava tomando conta das crianças. Isso foi uma semana só. E aconteceu que no último dia, né, que foi no sábado, então a gente terminou a mudança, a patroa dela foi embora daqui, e a gente voltando dessa casa. Aí a gente resolveu cortar um trilho, porque aonde a gente ia passar, era assim, tinha muito mato, né? E tinha um morador ali de um prédio perto, e falou assim, ó, pra gente não passar por ali, porque eles tiveram que chamar a polícia, que tinha uns maconheiros ali, tinha alguém ali. Então, assim, eles nos avisou. E a gente resolveu cortar o caminho. Na época, a gente nem sabia o que era maconheiro, a gente, né? Nem sabia o que era isso. Nem sabia. Uhum. Então, a gente resolveu cortar caminho. Então, foi aí que a gente passou pela rua, perto desse trilho, e que a gente avistou. Aí vocês entraram no terreno baldio ali. Que, na verdade, na verdade não era um terreno baldio, era um loteamento que estava começando, então não tinha mato, não tinha nada. Sabe quando a máquina passa e fica aquele negócio bem planinho? Sim, sim. Hoje, a gente escuta e vê muita coisa, o povo fala que era mato, que era muito grande, não era nada disso. Tinha umas graminhas, né? Umas graminhas baixinha. Você acredita que eu tenho uma graminha da onde a criatura estava em cima ali? Acredito. Tenho. A graminha tá guardadinha aqui no...
Então, aí vocês resolveram, então, passar por ali, porque ficaram com medo lá dos noinha, do pessoal lá, e foram por esse lugar. Quem que estava na frente e viu primeiro? Eu estava na frente das duas, né? Aí eu passei, uma pichação no muro me chamou a atenção, eu olhei embaixo dessa pichação, aí que eu vi, né? Agachadinho, assim, me chamou a atenção pela cor, né? Aí eu olhei de novo, isso, desse jeitinho mesmo. Aí eu olhei, ele estava virado com a cabeça para baixo. Na hora que eu gritei às meninas, falei, gente, olha ali. Aí ele virou para mim. Foi que eu consegui ver os olhos, né, e os 3 calombos na cabeça. Aí eu gritei elas, avisei e já saí correndo, deixei elas para trás. Foi até que a Valquíria e a Kátia avistou também, né, e a gente desceu, saiu correndo ali para minha casa. Isso. Ah, eu quero uma dessa. Muito legal. Nossa, e pior que a gente... a Liliane falando e você mostrando essa imagem, sabe quando que volta? Assim, volta tudo na cabeça, né? Então, você foi a terceira, ou Valquíria? A Liliane estava um pouquinho na frente, eu e a Kátia atrás, a gente conversando. Então, na hora que a Liliane falou, assim, falou meio alto, assustada, eu e a Kátia a gente viu junto, porque a gente estava bem próxima. Entendi. Aí você, assim, a Liliane me descreve o que você viu no canto, o que te saltou aos olhos, a característica, né, daquela criatura. Então, na hora que eu avistei, que eu gritei, que a criatura olhou para mim, aí eu vi aqueles olhos grandes, né, a pele marrom que parecia que tinha que tinha um óleo no corpo, ou se estava suando, porque aquele dia estava muito quente, né? E os 3 calombos na cabeça. Foi o que me chamou a atenção. Assim, nariz, boca, eu não vi. Porque assim, eu estava também um pouquinho, né? Por mais que a gente estava perto, a gente estava um pouquinho longe. Então, se fosse um nariz, uma boca bem pequena, um rasguinho, 2 furinhos, a gente não ia conseguir ver. Né? Então, e vocês viram os calombinhos, né? Tipo um calombinho. Porque o pessoal falava chifre e tal, mas eram umas bolinhas, né? Uma protuberância. Isso. E a Valquíria, o que você viu, assim? Aí você veio, a Liliane vazou, saiu correndo, e aí ficou você e a Kátia, vocês olharam lá para o canto do muro. Inclusive, o terreno, eu tive lá recentemente, está igual. Tem até uma pintura, né, de uma trave branca, assim, ainda está lá. Igualzinho, né? Só fica fechado ali e tal. E o que você viu, assim, qual foi a impressão que você teve quando olhou? Porque estava claro, né? 3 horas da tarde, sol quente, você consegue ver muito nitidamente o que está ali. Quando a Liliane gritou e falou, olha ali, gente, mostrou o muro, quando eu olhei, a impressão que eu tive foi assim, sabe um coração? Sim, porque um coração. Isso, um coração, porque na hora que eu olhei, a minha impressão foi que era mole e a cor, né, muito diferente, uma cor que eu nunca tinha visto, e como tinha umas veinhas, assim, no corpo, me chamou muito a atenção. Eu falei, gente, um coração. Até que quando ele olhou, que deu para ver o olho. Deu para ver os altinhos na cabeça, aí que eu falei, nossa, não é um coração, meu Deus, o que é isso? E era grande o olho? Era grande. Grande, vermelho. Vermelho. Vermelhão. E, assim, boca também, nariz, isso você não viu. Não. O que chamou a atenção foi os olhos mesmo. Mãos, pés também chegaram a ver alguma coisa ou não? Não viu a mão, mas quando a gente olhou e ele agachadinho, aí você faz aquele, né, dá aquela olhada geral, aí tava abaixado, dava para ver a mão no meio da perna, assim, puxadinha, dava para ver que tinha pé, não dava para ver perfeitamente como que era, mas que tinha pé, que tinha mão, isso daí deu para ver. Agora, a pergunta que não quer calar, por que o bairro Jardim Andere, ele cresceu? Eu estive lá, tá cheio de casa para tudo quanto é lado, fizeram um grande loteamento lá, residencial. Por que o raio daquele terreno onde estava a criatura
permanece do mesmo jeito. Ali não fizeram casa, não venderam. De quem que é aquilo? O Edson, tá à venda, você acredita? Eu falei que eu ia comprar aquele terreno para mim. Mas eu acho que o dono pede muito caro. Ele pede caro. Ah, entendi. A gente estava lá semana passada, que a gente teve uma entrevista lá, daí passou um moço e falou, esse terreno aí tá à venda. Mas o moço tá pedindo muito caro. Mas a gente podia fazer uma vaquinha na internet para as pessoas ajudar. Vamos fazer? Para as pessoas darem dinheiro lá, para a gente conseguir um montante e comprar o terreno. Aí, de repente, a gente faz alguma coisa ali, né, para ponto turístico, bota uma loja de suco, né, que antes vocês tinham loja de suco, que era muito bom, eu cheguei a tomar desses sucos aí, lá na lojinha ali no centro. Legal, né? Alguma coisa assim para o pessoal conhecer, faz uma maquete ali, bem no lugar, que aí tá preservado, né? E aí dá para fazer até alguma coisa de souvenirs, né? Ali já que a cidade de Varginha partiu bastante pro turismo, né? Ufológico também. Mas outra coisa, muitas pessoas falaram do Mudinho, né? Eu tive até com o Mudinho o ano passado aí, ele já tá bem velhinho, mas tá bem saudável. O Luiz, né? Ele chama Luiz. E o Mudinho, a ESA, a Escola de Sargento das Armas, fez um IPM, um inquérito policial militar, fechando lá que vocês viram o Mudinho. Só que eu lembro muito bem que vocês falaram que, vocês conheciam o Mudinho. Então, era o Mudinho, não era o Mudinho? Fala da sua relação com... Todo mundo conhece o Mudinho aí, né? Todo mundo conhece. Não era esse Mudinho. Inclusive, assim, esse Mudinho tá mais para loiro do que para marrom. E assim, meu pai tinha um bar na época e ele ficava ali na porta, a gente conhece, né? Todo mundo que passava ali pelo bairro de Jardim Velho conhece ver ele, porque ele anda pela cidade, né? Ele fica agachadinho porque ele pega bira de cigarro para pôr na boca e fumar. Então, assim, é por isso, né, que eles falaram do Mudinho. E fica muito mais fácil, né, falar que é o Mudinho Isso. Ai, tadinho. Ele tá mais falor do que para ser a criatura. E assim, ele é um ser humano normal, tem os olhos dele não é vermelho, né? Tadinho, ele não tem cílio. Tem cabelo. Tem cabelo, gente. Não tem nem a pele marrom. Onde já se viu isso? Eu acho que foi uma desculpa, né? Porque querendo que eles acharam, né? Para tentar falar. Tentar fugir. Vocês duas falaram que a criatura tinha calombo. Uhum. Eu assisti alguns tempos atrás, a Kátia inverteu um pouco a história, falando que era buraco. Em vez de calombo para fora, eram buracos. E eu achei num livro aqui um desenho que o ex-marido da Kátia fez e ele tinha calombo. E será que a Kátia mudou a versão por algum motivo? Porque tá gravado isso. Eu achei estranho. Porque, assim, todo mundo fala de calombo, inclusive os militares, disse que eram tipo uns calombinhos. Teve um militar que falou que parecia tipo uma orelhinha, um negócio meio diferente, mas uns calombos. Nunca buracos, né? Eu acho o seguinte, porque assim, a gente que não está acostumada a dar entrevistas, coisas, a gente fica assim um pouco ansiosa, né? Eu, por exemplo, essa noite, eu acordei várias vezes, então assim, a gente revive de novo a história. Então, assim, eu acho que na hora de expressar, né, ela expressou errado, porque não era buraco, né? Era calombo, né? Era calombo, a gente via, né, aquela cabeça afundada, e não era. Então, acho que ela se expressou errado. Às vezes, assim, eu nem cheguei a ver isso. Você tá tem uma entrevista dela que ela fala nitidamente, numa palestra também em Extrema, em Minas Gerais, que ela falou do tal dos buracos, né? Eu falei, meu Deus, antes ela fez até o desenho, o ex-marido dela fez o desenho na época, quer dizer, então era calombo. Todo mundo falou de calombo, né? Não tem nada a ver com buraco, né? Talvez ela tenha se equivocado realmente. Quer dizer,
A gente fica nervosa, por mais que a gente vive o caso de novo, São né? 26 anos, mas a gente fala até data errada, até assim, tipo assim, uma semana depois, 15 Esses dias dias a depois. Liliane, você tinha 16. Eu falei, não, Lila, eu tinha 15, não 16. Nem a idade a gente fica... É porque assim, a gente fica meio ansiosa, a gente fica nervosa e faz muito tempo, né? Entendi. A gente revive de novo e deve ser isso que aconteceu com ela. Então. Ó, teve um militar também muito inocente, sei lá, que falou que era um casal de anões, o Major Causa. Ele chegou a dar um depoimento num documentário desses, acho que era o Discovery Channel, né? E aí ele deu uma entrevista falando que o pessoal levou para o hospital regional lá um casal de anão grávido. Vocês conhecem algum casal de anão grávido aí em Varginha? Nunca vi. Então, eu já falei com milhares de pessoas aí em Varginha, ninguém conhece, nunca viu. E o cara foi tão mala, né, de falar que esse casal de anão, eles deram uma carona no caminhão do exército. Eu também nunca vi caminhão do exército militar dar carona para civil. E, além do mais, um casal de anão grávido, né? Então, foi muito, desculpa, muito esfarrapada essa do casal de anões, do próprio Mudinho, né? Não tem nada a ver. Mas, outra coisa, depois desse caso, né, que vocês viram essa criatura, vocês observaram algum outro fenômeno, seja ser, criatura, seja OVNI, porque aí a região de Minas, sul de Minas, tem muito avistamento. Eu recebo direto avistamento de Varginha, de Três Corações, Lavras, São Tomé das Letras, essa região, Luminárias, então eu recebo muita coisa. Vocês chegaram a ver algum desses fenômenos aí, posteriormente a esse 1996, ou não? E sonhos? Chegaram a ter algum tipo de sonho com essa criatura novamente, alguma coisa assim? Primeiro fala a Liliane e depois a Valquíria. Não, assim, sonho, né, eu, né, principalmente, eu tenho direto, até hoje, principalmente quando a gente volta a falar no assunto, às vezes a gente sonha, né, já sonhei que era só eu que via, ninguém mais via, eu mostrava, né, já sonhei com nave, mas assim, foi sonho mesmo. Agora, chegar a ver depois dessa criatura, não. Eu não cheguei a ver nada de estranho, assim, depois disso, não. E OVNI, assim, objeto voador, luz estranha no céu de Varginha, já viu alguma coisa? Luz aqui a gente vê muita, né? Mas a gente não sabe, né? Não tem como ver, tipo assim, é um avião, é uma sei lá, né? Um OVNI. Então, assim, não sei falar para você o que eu vi, certo? Mas principalmente onde eu moro, né? Que o céu é muito, assim, sabe, estrelado, então o céu é muito limpinho, mas é aberto aqui também. Então, assim, a gente vê muita coisa, mas nada que diferente. Uhum. E a Valquíria? Então, também ver luzes no céu só antes, né? Antes da gente avistar a criatura. Antes você chegou a ver alguma coisa? Antes, à noite, como estava aqui em Varginha estava tendo muito, então acaba que muita gente avistou. Mas porque assim, não. A criatura foi no dia 20, mas tinha relatos de pessoas que estavam vendo luzes antes desse período. Antes desse período. Na semana antes, nossa, mas muita gente falava que via. Só que não tinha internet, não tinha nada, né? Era o boca a boca. Não tinha celular, né? Assim, bom, né? Como a gente tem hoje. Se tivesse, seria bem diferente, né? Diferente. Ontem a gente estava falando nesse assunto ainda. Um moço veio me perguntar. E ele falou, imagina se tivesse celular naquela época. Eu falei, então, aí ia acabar com toda dúvida. E sonhar? Você já sonhou com uma cena de novo? Sonho que eu tô vivendo tudo de novo. Principalmente, igual a Liliane falou, quando se a gente conversa no assunto... Volta na mente. Volta na mente. Aí eu sempre sonho que eu tô vivendo do mesmo jeito que aconteceu. Entendi. E assim, vamos voltar um pouquinho lá pro terreno. Aí a Liliane correu, a Valquíria e a Kátia observaram aquela criatura, viu os olhos e tal, e aí vocês saíram correndo também. E vocês sentiram alguma vontade de voltar, ou perceberam, assim, algum tipo de reação naquela criatura? Sentiram que ela queria passar algum tipo de emoção,
ou alguma coisa? Tem esse tipo de coisa? A Liliane desceu, como ela viu primeiro e desceu correndo na frente, eu e a Kátia desceu atrás, eu queria parar e ficar olhando para ver o que ia acontecer, mas as meninas estavam muito, principalmente ela estava muito apavorada. Não, gente, vamos embora. Eu ainda desci, eu acho que a Kátia também, mas olhando para trás, para ver se ia levantar, porque a impressão que ia correr atrás da gente. Mas Entendi. Aí ficou no cantinho lá, não saiu. Aí vocês chegaram na casa, na residência de vocês. Eu lembro, parece que a dona Luísa estava esperando vocês na esquina. Então, mas isso era normal, ela esperar? O que aconteceu? A gente combinou de chegar, assim, umas 2 horas. E a gente atrasou. E coração de mãe, você já viu, né? Quando a minha mãe sente, não adianta. Se a gente tá mal, se a gente tá bem, ela sente. Então, assim, ela viu que a gente atrasou, né? Aí ela falou assim, eu vou esperar essas meninas lá na frente. Na mesma rua da minha casa, lá na frente. E ela tava na esquina, olhando pra baixo. Ela tava angustiada. E ela... estava esperando, olhando para baixo, ela me viu subir na frente, a Valquíria com a Kátia mais atrás, ela perguntou o que aconteceu. Você chorando? A gente chorando. Aí ela falou assim, que eu lembro, você contava o caso lá atrás, você chorava. Só dava piti. O que aconteceu com você? Eu falei, mãe, eu falei para ela assim, mãe, eu vi o capeta. Na época, o que eu tinha visto? Né? Nunca tinha visto nada assim parecido, né? Aí chega a Valquíria e a Kátia, tinha uma loja lá onde a minha mãe estava na esquina, ela deu um pouquinho de água pra gente, eu com a Valquíria foi para minha casa, e a mamãe pegou a Kátia e uma moça que estava lá e voltou no terreno. Então, assim, uns 20 minutos depois, a minha mãe voltou lá. Aí só tava cachorro, né, e uns moradores lá assim, e falou para minha mãe assim, o bicho que estava aí, eles já levaram. Foi isso que aconteceu. Então teve mais gente que viu ali. Diz que foi isso que aconteceu, né? Aí a minha mãe sentiu um cheiro forte ali no local, mas assim, diz que tinha o matinho estava baixo. O cheiro até ela falava que parecia tipo amoníaco, assim, um negócio, né? Cheiro de ovo, assim, um negócio meio esquisito, não era? A gente não sentiu, mas a minha mãe, que voltou lá e ficou mais tempo lá, conseguiu sentir. E ela viu as pegadas, não foi isso? Ouviu uns negócios lá. Ó, o Jamil, esse aqui é o Jamil encostadinho no muro, olha lá. Eu lembro dessa foto. Né? Eu acho que a gente tem essa foto. A gente tem essa foto. Tem essa foto. Aí tem a galera toda aqui. Eu tô tentando achar aqui, tem uma foto da sua mãe naquela reunião. Foi feita uma reunião no dia 4 de maio, que foi uma coletiva para a imprensa, lembra? Sim. Gente, aquele dia... Ó vocês como é que estavam naquele dia. Ó. A Valquíria aí. Olha o cabelo, nem um branco. Você aqui, ó. Jesus. Novinha. Olha. Ai, eu lembro. Magrinha. Deixa eu ver se eu acho aqui a dona Luísa. Cadê você? O meu pai, ele tá se sentindo na Disneylandia aí com você. Aqui, achei, hein? Tá se divertindo, né? Tá muito feliz. Olha no quadro negro as pegadas que a sua mãe desenhou. Tadinha. Ai, ela... E então tinha essas pegadas, só que depois caiu uma chuva aí deve ter apagado tudo, né? Não ficou nenhuma evidência, né, disso. Mas aí passou, vocês foram para casa, tomaram água com açúcar, eu lembro que vocês comentaram isso, e aí tinha uma vizinha de vocês que trabalhava, acho que na casa do Birajara, não era isso? Era aluna dele. Aluna. Ele dava uma aula na faculdade lá para ela. E aí ela que contou para ele. Isso. Ele perguntou se alguém sabia de alguma coisa. E ela falou assim, olha, chegou, as minhas vizinhas, chegou meio apavorada, disse que tinha visto um bicho estranho. Elas viram alguma coisa, ela falou para ele. Aí ela falou assim, elas viram alguma coisa estranha, né? Eu vou te passar o endereço, você vai lá. Foi assim que o Birajara chegou na gente. Ele chegou no dia seguinte, não foi isso? Foi. Que o fato aconteceu no sábado. No domingo ele já estava na casa de vocês, que ele tinha voltado de São Tomé, estava em viagem lá tal, voltou e aí foi conversar com vocês.
né? E aí, depois disso, aí o caso explodiu na imprensa local, mundial. Inclusive, eu separei algumas revistas, só para vocês terem uma ideia. Não sei se vocês têm isso. UFO Magazine da Inglaterra. Nossa, não. Ó, quer ver? Tem vocês aqui dentro também. Olha aqui, ó. Naquela entrevista com o John Mack. John Mack, essa foto a gente tem. O John Mack, aí tem... Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Aqui vocês de novo também. Uhum. Essa aqui é da Inglaterra. Tem revistas, por exemplo, do Chile. Ah, que legal! Não temos também. Os ETs do Brasil, né? E aí aqui tem também foto de vocês. Deixa eu ver se eu acho. Qual que é a página aqui? 16. Página 16. Vamos lá, 21. Ó, tem o Birajara. Uma galera aí toda. Ah, que legal. E tem o Eri Coralina. Ah, tem até sua mãe aqui, ó. Tiraram foto dela aqui, ó. Ah, lá, é. E aí deve ter vocês aqui também. Tem que ter. Não, essa aqui acho que não saiu a foto de vocês. Mas tem, por exemplo, essa é italiana, ó. Nossa! Também saiu a cara do ET de Varginha. Essa aqui... Vamos achar aqui, ó. Essa tem até o desenho, ó. Vocês aqui, ó. Ah, tá. que legal! Então, italiana, tem... E a mais interessante que eu tenho aqui é uma revista japonesa. Que é essa daqui. É uma revista chamada Mu. E aí saiu a matéria, eu não entendo nada, tá? De japonês. Minha filha mora no Japão lá, mas nem ela sabe falar direito. Mas tem até a foto de vocês aqui. Depois eu vou ver se eu tiro xerox desse material todo e mando para vocês guardarem de lembrança, né? De recordação, esse tipo de coisa. Na época, vocês chegaram a ganhar o livro do Pacatini? Então, nós ganhamos um livro. Mas aí, não foi esse aí? Não, é esse sim. Aí me pediram emprestado, não me devolveram. A gente não então você não tem. Eu vou ver se eu descolo um para vocês também e mando aí, porque assim, vocês ficaram com alguma coisa daquela época ou tem muito pouca coisa? Gente, na verdade, não tem nada. Nada. Então, pode deixar que eu vou fazer uma caixinha com o que eu tenho de repetido aqui, vou estar mandando para vocês aí, para vocês terem pelo menos alguma coisa para manusear quando as pessoas... A gente tem. E deixa eu perguntar uma coisa assim, de lá para cá, vocês ganharam dinheiro com essa história ou não? Não. Nada. Essa história, um videocassete, porque na época a gente não tinha pra gente assistir as reportagens, nossa. E a gente ganhou ovo de Páscoa, porque na época a gente pequenininha, aí, né, janeiro, quando foi a Páscoa, a gente ganhou muito ovo de Páscoa. Aí ganhei também um gatinho do cara que fez o Japão, me trouxe um gatinho, com a mãozinha assim, uma gracinha, só. Mas não deu para enricar com essa história. Porque assim, se a gente vê outros países, um caso Roswell, por exemplo, ou qualquer outro caso que ocorra, rapidinho os caras já se articulam, faz um ponto turístico ali e as pessoas ganham. Faz um livro, começa a ganhar. Eu acho que já até passou muito tempo. Vocês têm que agora abraçar isso e ser rentável, pelo menos, para valer todo aquele bullying que vocês passaram. E ainda, vez ou outra, às vezes passa, porque deve ter aquelas pessoas que chegam, vocês viram mesmo? E tem gente que não acredita, né? Então, fazer algo desse tipo é importante. O canal mesmo de vocês, um livro, algum empreendimento, porque vocês são as protagonistas do caso Varginha, onde tudo começou. E assim, eu sou muito grato a vocês, porque vocês tiveram a hombridade, não sei como é que fala, na parte feminina, isso aí, mas assim, tiveram caráter, vocês, a mãe de vocês,
porque não se dobraram a uma tentativa de suborno para aqueles 4 homens de terno preto que apareceram na casa de vocês. Então, dá para contar um pouco a respeito dessa visita? Foi no dia 24 de abril de 96, quando já era noite, e aí 4 homens de terno preto bateram lá na casa de vocês. Conta um pouquinho para a gente qual foi a proposta deles, como que aconteceu isso. Então, o Cavalcante já estava dormindo, né? Porque a gente estudava de manhã. E aí chamaram minha mãe, né? Minha mãe levantou, né? Meu pai ia chegar do serviço meia-noite e tinha uma irmã minha que ia chegar da escola também. Então, minha mãe até achou que fosse o Birajara com algum repórter, alguma coisa assim. Porque, né, de vez em quando... Na verdade, não tinha hora para eles chegarem lá, né? E de vez em quando eles chegavam assim, porque tinha pessoas que vinham conhecer a gente, então chegavam. E não era assim também muito tarde, eu acho que era umas 10 horas da noite, não me lembro. Uhum. Aí, minha mãe abriu, falou assim, aí eles falaram assim, a gente pode entrar um pouquinho para falar com a senhora? Um só, falando, né? Minha mãe falou assim, pode. E entrou. Aí eles falaram assim, ó, a gente vai ser rápido, né? E a gente tem uma proposta para fazer para vocês. Não precisa dar resposta agora, mas o mais rápido possível eu volto a procurar vocês, né? A gente tem uma mala cheia de dinheiro para oferecer para vocês desmentir a história. Né? Você fala com a sua filha, não precisa preocupar, a gente vai levar vocês numa emissora, a gente vai falar tudo que vocês têm que falar. Então, assim, não precisa preocupar. E esse dinheiro vai dar para vocês viver o resto da vida de vocês muito bem, sossegada, e vocês podem até sair do Brasil, né? E como está no comecinho a história, e já o pessoal esquece, porque pessoas são assim mesmo, esquece rápido. Falaram assim. Minha mãe ficou com medo, falou assim, meu marido está chegando, e parecia que até sabia de horários das coisas. É assim, eles iam dar dinheiro, muito dinheiro, para vocês desmentirem a história numa televisão que eles iam indicar. E iam instruir vocês o que falar, como falar, para desmentir, né? Eles falaram que era para minha mãe falar para gente que a gente se enganou, que a gente não tinha visto nada, não, que enganou, que foi um bicho que a gente tinha visto. Mas que a gente não precisava ficar preocupada que eles iam falar. Esses homens de preto, pelo que eu lembro, 2 ficaram do lado de fora, não foi isso? E 2 entraram, só que só um falava. Isso. E esse que falava era brasileiro ou tinha algum sotaque diferente? Não, parecia ser brasileiro. Brasileiro mesmo. Uhum. Minha mãe não soube explicar direito, mas parecia. Houve alguma outra visita desses homens ou abordagem? Não, na minha casa não. Mas assim, a minha mãe trabalhava, né, numa casa de família. Então, assim, minha mãe via os carros atrás, né? Assim, sabia onde que a minha mãe trabalhava. Então, assim, às vezes parava o carro em frente. Então, assim, a gente ficou com medo. Eles ficaram vigiando, então? Ficaram vigiando, tipo assim, para ver se a gente aceita ou não. E a minha mãe ficou com medo, falou assim, olha, a gente vai pensar e a gente dá uma resposta para vocês. Porque, pensa só, eles poderiam matar a gente ali, ninguém ia ver, né? O legal de toda a história é que vocês não se dobraram. Eu lembro lá nessa reunião, no dia 4 de maio de 96, na casa do Birajara, tinha um auditório grande, a gente filmando lá tudo. Eu tenho fotos daquela época também. Muita gente, né, naquele dia. Oi? Tinha muita gente naquele dia. Tinha muita gente da imprensa. Ó, aqui, ó, eu filmando lá naquela época. Ó, uma pergunta aqui, rapidinho, para puxar esse assunto aí da questão dos homens de preto, que o Eric mandou aqui no chat. Ele pergunta se vocês lembram algumas características físicas desses homens de preto. Tem algum detalhe que vocês não contaram sobre isso? Não, a gente não lembra porque a gente já estava deitada. E minha mãe falou assim, não levanta, deixa só que eu, né? Só ela falou, então. Ela conversou. Isso, ela que conversou. E eles eram brancos ou era moreno? Ela chegou a falar isso? O que estava lá em casa era branco. Branco. Isso ela fala, que ele era alto, estava de preto. Isso ela... E cabelo baixinho ou cabelo normal? Não, cabelo baixinho. Baixinho. Sim, normal mesmo. Entendi. E terno preto, todos de terno preto. Isso aí. Então, assim, os homens de preto vieram,
vocês não aceitaram, né? Naquela reunião foi revelada a tentativa de suborno, e aí não procuraram mais e acabaram não ganhando esse dinheiro. Você se arrepende de não ter pego essa grana? Porque era muita grana, vocês estariam muito bem hoje, né? Eu arrependo. Não, ela fala que se arrepende, Eu mas falo assim, que eu arrependo, mas é a de gente, brincadeira. graças a Deus, a gente é de uma família simples, mas muito honesta. Honesta. Então, assim, né, esse caso é verídico. Então, assim, a gente quer, né, que isso venha à tona, né? Quem pegou, para onde levou. Então, a gente, né, é a principal, né, que quer, assim, que isso que mostre pra gente o que a gente viu, né, como que foi. Então, assim, a gente nunca ia aceitar esse dinheiro. Por mais que seria muito bom, quem que não precisa de dinheiro, quem que não quer dinheiro, né? Mas, assim, nesse ponto, graças a Deus, a minha mãe com meu pai nos educou muito bem, a gente nunca ia aceitar esse dinheiro. Né? Entendi. Então, e foi bom porque hoje o caso está aí, e até hoje vocês contam a mesma história, não aumenta nem diminui nada, o que mostra a seriedade, a verdade no depoimento de vocês. Eu também luto para que um dia venha à tona a verdade toda desse caso. O que a gente sabe é apenas 20%, segundo alguns militares que eu conversei, é 20% apenas que vazou aí da história completa. O negócio é muito mais complexo, não foi uma criatura que foi pega, foi várias que foram capturadas, nave que se acidentou aí próximo da cidade de Varginha, numa cidade que faz fronteira com Varginha, a nave não caiu em Varginha, caiu na zona rural desta outra cidade, e eu queria entrar agora num ponto, lembra quando o Goulart de Andrade esteve aí para entrevistar vocês? Eu estava aí nesse dia, o Birajara, o Vitório Pacatini pegaram vocês na casa de vocês e levaram na casa da dona Terezinha Galo Clepp, já falecida, né? E aí colocaram vocês duas lá para conversar e trocar ideia a respeito das características daquela criatura avistadas por vocês e por ela no zoológico lá de Varginha. Conta um pouquinho como é que foi esse encontro, o que vocês sentiram naquele dia. Então, a gente não conhecia a dona Terezinha, né? Apesar que Varginha é uma cidade pequena, mas a gente não conhecia ela, né? E depois que a história veio, né, que a gente deu bastante entrevista, foi que o Birajara chegou até ela e ela contou que estava numa festa no zoológico, né? E saiu para fumar e que avistou a criatura, né? Então, aquele dia foi muito legal, né? Porque a gente se encontrou e tem alguém que viu também, né? Ela teve a mesma experiência, né? A mesma criatura, né? E foi muito legal pra gente, a gente se conheceu, né? E, assim, a é idêntico a criatura que ela viu com a gente viu. Então, assim, foi muito bom essa tadinha. Ela e o marido aí, Terezinha. Isso, Então foi assim, vocês vendo que outra pessoa tinha visto também, a única diferença é que ele tinha um negócio na cabeça meio dourado, né? Um capacete, né? Tipo um capacete e tal. Mas as descrições eram idênticas. Agora, não é interessante que ela viu em abril, né? Vocês viram em janeiro. Então tinha criatura ainda solta naquele lugar lá. Então, esses dias eu estava conversando com um rapaz e ele falou que aquele pedacinho aonde a dona Terezinha avistou, ali várias pessoas viram naves sobrevoando e, inclusive, esse rapaz me contou que dentro da própria casa dele, a mulher dele ficou muito apavorada e que viu uma criatura passar por dentro da casa dele e sair pela porta. Então, assim, só que ele não conta nada, porque é uma pessoa conhecida aqui em Varginha, né? E aí ele me procurou, até eu estava lá no Sulco ainda, né? E falou que muito legal, ele não falou nada, que a mulher dele ficou, assim, muito assustada, e que aquela parte ali onde a Terezinha viu, que era perto do zoológico, né? Então, várias pessoas viram nave, viram criatura. Então, assim, aí a gente... Né? Imagina se todo mundo que tivesse avistado, que tivesse a coragem de falar,
se reunisse no lugar para contar e juntar todas as peças do quebra-cabeça. Seria sensacional. Pois é, mas assim, as pessoas Eu acho que tem muita né? gente aqui em Varginha que teve experiência, mas não fala. Tem medo de falar com vergonha. Viu? Muitas pessoas devem procurar vocês, né, para falar a respeito de coisas que viram naquela época. Vocês sabem, por acaso, de algum caso de avistamento de nave? Eu tenho, tá? De pessoas que viram antes do avistamento de vocês no terreno. Alguém procurou vocês e comentou a respeito que parece que tinha nave compridinha, né, parecendo um submarino, que nem o Eurico e a Auralina viram, e também tinha outras naves que eram mais arredondadas, luminosas. Teve alguém que falou que viu antes do avistamento da criatura ali? Teve. A gente tem um conhecido nosso que mora próximo ali da onde que a gente viu. Ele mora de frente mesmo para onde estava. E ele falou que isso foi 2 dias antes, ou um dia antes, eu não lembro direito. Ele saiu na varanda da casa dele e estava de frente à casa dele. Então, na quinta ou sexta-feira, ele viu. Ele viu. Ele viu. E como que era esse objeto que ele viu? Então, ele falou que era. O que ele viu foi arredondado, né? Ele falou arredondado que sim, sobrevoou. Sobrevoou baixinho, aí ficou. Quando ele saiu na varanda, ele olhou e estava lá paradinho sobrevoando. Aí, de repente, ficou uns minutos e sumiu. E, aí, assim, de criatura, vocês sabiam que a avó da Amanda Ribas, que é aquela lutadora aí, ela chegou a ver a criatura aí no Jardim Andere também? A gente ficou sabendo disso. Faz pouco tempo, inclusive. Vocês já chegaram a conversar com ela, alguma coisa? Não. Então, que ela viu, ela tentou até dar bolacha pro bichinho aí. Você acredita? Porque ela pensou que era um macaco, alguma coisa assim estranha, né? Um bicho com deformidade. Então até pensou em dar uma bolachinha ali pro bichinho. Então, assim, é muita gente, né, que viu a criatura, que viu naves aí, e depois que levaram essas criaturas para Campinas, ela também teve uma série de avistamentos, principalmente na Unicamp, né, que hoje as pessoas estão tendo coragem e relatando para a gente. E fala um pouquinho a respeito desse dia, do John Mack, mais a Gilda Moura, ela estava fazendo a tradução, né, do que o John Mack perguntava, porque eles queriam analisar, né, o John Mack era um psiquiatra, analisar vocês dentro do ponto de vista psicológico, né, psiquiátrico até, para ver se vocês estavam falando a verdade ou não. Eu posso falar com propriedade que no final de toda a gravação, né, e da entrevista ali, ele falou, eu rasgo minha carteirinha de psiquiatra se elas estiverem falando mentira, ou seja, ele atestou que vocês realmente viveram uma experiência traumática e verdadeira. E por que eu falo com propriedade? Porque quem estava atrás da câmera era eu. Eu que estava filmando naquele dia, porque o John Mack, ele é muito sistemático e ele não deixou os outros pesquisadores participar. Então, o Claudeir, o Birajara, o Vitório Pacadinho, ficou todo mundo pro lado de fora. E vocês ficaram ali na salinha, a Gilda Moura, eu filmando, e o John Mack entrevistando vocês duas. Conta um pouquinho a respeito desse dia. Então, esse dia foi muito legal, né? Porque, assim, é bom a gente ser entrevistada, a gente contar a história por alguém, assim, experiente, né? Igual ele, né? A gente conversou, contou a história para ele, né? E a Gilda também, uma pessoa muito gente boa, né? E, assim, aí ele pegou e falou, né? Na hora que ele falou que ele afirmava e que rasgava a carteirinha dele lá, que a gente estava falando a verdade, que a gente é umas pessoas verdadeiras, só no contar a história, né? Então, assim, a gente ficou muito feliz nesse dia, porque até ele queria fazer regressão, só que a gente era de menor, então não fez em mim, na Valquíria, e minha mãe também morre de medo dessas coisas, não ia deixar mesmo, mas eu acho que ele chegou a fazer com a Kátia, e viu o sofrimento, viu o que a gente passou naquele dia, então, assim, foi muito legal mesmo. E então foi, assim, uma personalidade, hoje ele é já falecido também,
um psiquiatra que atestou a veracidade do caso, do depoimento de vocês duas. A Kátia, eu acho que ele não chegou a entrevistar na época, né? Mas acho que foi só vocês duas mesmo, né? Entrevistou, sim. Ela tava Entrevistou? junto. Eu acho que entrevistou, sim. Eu não lembro, só lembro de vocês duas mesmo. Não, foi depois, sim. Eu acho que ele fez. Ele chegou a fazer a regressão. Então ele fez posteriormente. Isso. Provavelmente, posteriormente. Arthur, quer soltar alguma pergunta aí já? Opa, vamos lá. Eu posso ler alguma perguntinha aqui. Deixa eu ver aqui. O Antônio Garcia, vocês estão me ouvindo, né? O Antônio Garcia, sim. Ele falou assim, será que vocês chegaram a conversar com outras testemunhas? Aí ele falou que já se inscreveu também no canal e deu parabéns para vocês. Vocês chegaram a conversar com outras testemunhas? Então, depois da história toda, né, do acontecido, eu acho que uns 8 meses depois, né, eu estava trabalhando numa sorveteria, tive que sair da sorveteria, porque, assim, era muito repórter, muito curioso, né, e naquela época, assim, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo ainda, então eu saí e fiquei desempregada. Aí eu fui trabalhar com o Birajara no escritório dele de advocacia, porque ele é advogado, né, então, assim, eu vi várias pessoas indo lá, né, ele entrevistando militares, inclusive, pessoas que diz que viram, né? Então, assim... E a própria Terezinha, né? A gente teve contato então, com assim, ela. eu vi tudo, né? Eu vi as pessoas sendo entrevistadas. O Birajara tinha um instituto de ufologia que ele herdou do pai dele, né? Que era perto, ali, próximo do escritório dele. Então, assim, né? Eu vi as testemunhas indo lá, falando, né? Porque eu escutava, né? O depoimento delas. Né? Então, assim, muita gente chegava em mim e falava assim, não, realmente foi assim, aconteceu isso, né? Fica tranquila que essa história vai vir à tona, é verdadeira, eu confio em vocês. Então, assim, foi muito bom, mas, né, acabou que deu no que deu, que teve que, até hoje, né, não falo nada, né? Mas, assim, nessa época, eu afirmo que eu ouvi tudo, participei de vários depoimentos, né, das pessoas. Então é isso. O Arthur vai fazendo pergunta, eu vou pegar uma coisinha ali e já volto, tá? Ó, meninas, tem a pergunta aqui da Zulmira Maria, ela mandou parabéns para vocês. Ela fala assim, saiba que todos nós as respeitamos e acreditamos em vocês. Ela fala assim, gostaria de saber se antes de verem o ser, vocês acreditavam em extraterrestres? Então, sinceramente, não. Porque naquela época... Acho que a gente nem pensava nisso, né? A gente estudava muito pouco. A gente estudava assim... não tinha informação. Céu, estrela, lua. Então, assim, a gente estudava os planetas, mas não ia a fundo. Né? Então, assim, eu não acreditava. Nem eu. Ó, eu fui pegar um livro... Esse aqui também teve conversando com vocês, é o Dr. Roger Carleira, era um médico, que ele inclusive falou com vocês, falou com os médicos do regional lá, para saber detalhes do tratamento que foi dado àquela criatura que o Marco Elixerez e o Eric Lopes atropelaram e depois levaram lá para o pronto-socorro do regional. Então aqui tem detalhes nesse livro, aqui americano, tudo em inglês, né? Aí, se vocês não sabem inglês, vai ter que aprender, né? Eu vou ver se eu arrumo um desses aqui também para vocês aí. E eu queria agradecer o Felipe, que ele assina como Fivo. Ele mandou para a gente, sabe literatura de cordel? Ele fez aqui o ET de Varginha, olha que legal. Muito legal. Eu vou até pedir para ele, se ele autorizar, para a gente fazer estampa de camiseta, que eu achei que ficou muito legal. Ele mandou 2 desenhos, esse aqui também, ó, pessoas olhando a criatura. Então ficou muito legal essa literatura de cordel. Agradecemos aí ao Felipe, ao Fivo, né, por esses desenhos que eles mandaram aqui para o canal Enigmas e Mistérios, né? E então, continuando, deixa eu ver, cadê o meu papel aqui, porque a maioria foi tudo de cabeça. Agora deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa que seria interessante da gente comentar também. Fala para mim agora, Liliane e Valquíria, 2 pontos positivos de toda essa história, né, que proporcionaram
para vocês, para a vida de vocês, depois que vocês tiveram avistamento e o negócio bombou na imprensa, e 2 pontos negativos, ou seja, 2 coisas que foram boas e 2 coisas que foram ruins, né, que foram negativas. Primeiro uma fala, depois a outra. E pode ser repetido também, porque às vezes o ponto negativo acaba sendo igual para as 2. Então, o ponto positivo, né, é que, igual a gente acabou de responder uma pergunta aí, tipo, a gente não sabia que existia, que podia existir vida em outros planetas, né? E, assim, a gente chegou a ver uma criatura e que isso vem à tona. Então, assim, eu acho muito interessante isso, gosto muito, né, inclusive, e eu acho que, sim, e conhecer outras pessoas também, né, que avistaram também, né? Então, assim, é muito bom. Então, assim, eu respondo muitas perguntas, né? Então, assim, adiciono muita gente no meu Instagram. O Instagram tá bombando de gente, né? Tenho muito fã, a gente tem muito fã aqui no Brasil inteiro, né? Inclusive, depois eu vou mandar beijo, né? Crianças que gostam, pessoas que vêm de fora para tirar foto com a gente. Então, acho que esse é o ponto positivo, né? E o negativo é, assim, que a gente sofreu muito, né? E, assim, a gente teve que mudar a vida da gente, deixar de alguns lugares que, assim, na época a gente era adolescente, que a gente gostava. Então, mas bailinha, essas coisas, vocês não deixaram de ir, não, né? A Liliane deixou. Você deixou? Eu me tranquei um pouco, porque, assim, a gente era apontada, né? Então, tinha muita gente que criticava, mas, assim, com o tempo depois foi passando, né? Assim, aí, foi assim, amenizando. eu fui até me soltando mais, né? Continuei a minha vida. Mas, assim, por isso que a gente deu até uma parada, porque aonde a gente ia, a gente era apontada, a gente era conhecida. Hoje, né? Não pode ir para praia, não pode Teve uma época que vocês, assim, pararam de falar, e eu vi, assim, no Facebook, tudo que vocês tinham ido pro lado evangélico, né? Cristão, tal. Eu, por exemplo, eu sou cristão, tá? Sou presbítero de igreja também. E assim, as pessoas criticam bastante no meio evangélico, principalmente, fala que é coisa do capeta, tal, não sei o quê. Embora, por exemplo, meu pastor, especificamente, não. A gente já até viu o OVNI junto em algumas oportunidades aí. Então, alguns têm mudado a mentalidade, admitindo essa presença aí. Já outros, não, né? Vocês sofreram algum tipo de pressão por parte da igreja, né? Quando vocês estavam lá, ou era de boa isso? Eu sofri bastante. Eu também sofri. Hoje não, sabe? Hoje também o nosso pastor, era o meu pastor, ele... Nossa, não tem nem o que falar, mas porque... Se alguém for reclamar com vocês, pega esse pastor, manda falar comigo, que eu sou presbítero também, a gente conversa no mesmo nível ali e resolve tudo. Porque são pessoas que vêm, às vezes, até pregar na igreja, né? Aí, assim, às vezes faltava alguma piadinha, e aquilo pra gente que estava ali no culto é constrangedor, né? Então, chato. Assim, pra gente, né? Mas, assim, com o tempo isso foi passando, né? Então, assim, a gente amigo de... Nossa, a gente tem muitos pastores que a gente é muito amigo de convivência, assim, dentro de casa. Então, assim, graças a Deus isso amenizou bastante. Que bom, que bom. Porque assim, a gente não admitir a vida fora é a gente limitar o poder criativo de Deus. Eu, pelo menos, penso, Deus é grandioso, ele é vida, né? Então a vida é uma prerrogativa, né, do universo. Mas eu não deixei vocês falar, então 2 pontos positivos e 2 negativos. Acho que a Valquíria não falou, né? Ai, meu Deus, eu imagino. Porque assim, eu fico procurando um ponto positivo até hoje, mas agora que eu tô aceitando melhor essa história. Porque até então eu me tranquei, eu me fechei, eu não falava com ninguém. E muita gente vinha perguntar, eu falava, não é eu. Foi você, parece que eu te conheço. Não, não é eu, não, é minha irmã. Eu sempre falei isso porque eu me tranquei. Você fez que nem Pedro, né? Negando Jesus, né? Não sou ele. Mas peraí, você fala, parece que aquela menina, a Valquíria lá. Não, mas não sou eu, não. Mas por quê? Justamente porque tinha muita, assim, ninguém acreditava, né? Então,
Pra gente, era que a gente era mentirosa, que a gente tinha inventado, e é uma coisa que a gente passou, era uma verdade. Então, acabou que a gente se trancou e se escondeu da verdade. E hoje nós estamos aí, né, para falar que realmente tudo que a gente viveu. Porque ninguém, infelizmente, foi nós dois. Não tem como ou felizmente. Eu acho que felizmente hoje. Não tem como outra pessoa viver o que a gente viveu. Mas bacana. Assim, e o canal de vocês aí, quem que teve essa ideia? Qual o objetivo? Fala um pouquinho a respeito desse projeto novo aí que você tá e que a gente vai chegar nos 1.000 inscritos, hein? Se você não se inscreveu, vai e se inscreve lá. Muita gente, né, Mila, mandava mensagem pra gente. Por que vocês não montam um canal? Cria um canal. Minha filha que não gostava de falar, assim, do nada, chegou pra mim e falou assim, nós vamos criar um canal. Você topa? Eu olhei assim pra ela e falei assim, topo, né? A gente tá aí, a gente viu, né? Então, assim, a gente viu, tá aí, e a gente resolveu criar esse canal, né? Tem até uma amiga, né, que criou pra gente esse canal. E, assim, achei super interessante. A gente vai colocar todas as reportagens, todas as matérias, todas as novidades nesse canal. Da semana, eu acho que comecinho do mês agora já tem reportagem, vai ter entrevista. Então, assim, a gente é um bebê, começou agora. E, inclusive, quando vocês começarem a participar de podcast, esse tipo de coisa, geralmente o pessoal faz cortes, né, de alguns pontos. Isso você pode pegar e colocar, subir no seu canal, coloca só na descrição lá o link pro programa total e aquilo já conta. Tá abafando? E então, vou falar de novo. Quando vocês participarem de podcast, existe aí, por exemplo, os cortes que o pessoal faz. Esses cortes vocês podem colocar no canal de vocês, colocando na descrição o link do programa completo. Elas já estão fazendo isso, eu vi lá. Já estão fazendo isso? Opa, então beleza. Então esquece que eu estou falando, mas é uma dica, né? Porque isso aí também é legal, porque vai movimentando o canal de vocês aí. Eu já estou inscrito lá. Assim que vocês divulgaram, há mais ou menos um mês atrás, lá que tinha o primeiro videozinho, eu fui lá e já me inscrevi. Eu tenho uma pergunta. As pessoas têm que fazer isso. Fala, Arthur. Do Alessandro Curvelo. A pergunta dele é bem pessoal, mas depois a gente vai voltar aqui no assunto, que o pessoal ficou bem curioso nessa questão dos homens de preto. Aí tem um pouquinho do Birajara também, que eles queriam que vocês comentassem. Mas a pergunta do Alessandro aqui é interessante, porque ele também já presenciou a questão de OVNIs, e ele falou assim que ele sofre com a ignorância ou indiferença. Ele queria saber como é que vocês lidaram com isso. Qual dica vocês podem dar para ele lidar com isso? Então, é muito difícil. Até hoje, assim, a gente já não consegue, né? O meu marido mesmo, ele fala assim, algumas pessoas falam mal, dá vontade de eu ir lá e escrever. Né? Então, assim, eu falo, não, né? Tem umas que acreditam, tem umas que não acreditam, então deixa, vamos tocar para frente. Mas, assim, igual, eu sigo em frente, finge que não é comigo, né? E deixa para lá. Hoje, né? Hoje eu penso assim. Então, né, as pessoas que acreditam, nossa, que fico super feliz. E as que não acreditam, fazer o quê? Quando esse caso virar à tona, aí eu quero ver, né, o que elas vão falar pra gente. Assim, quando a verdade vier à tona, vai calar a boca de muito cético aí, né? Pois é. Vai calar. E outra dica que eu deixo para vocês também, a hora que o canal de vocês começar a crescer, o pessoal coloca comentário, tem uns engraçadinhos, mas é a minoria, que fala negativamente, que não acredita, faz piadinha. Passa batido nisso, porque se você for dar atenção para esses comentários jocosos aí e tal, você vai ficar louco e vai perder a vontade. Então, vai firme com o canal, divulgue, entendeu? Sem olhar, olha o que é bom, entendeu? E absorve para você, e o que for ruim, descarta. Se for uma crítica construtiva, aí vale a pena refletir em cima dela. Agora, se for só comentário jocoso ali, gente que não tem o que fazer, deixa para lá. Se quiser, até exclui aquele negócio para você não ficar olhando e não se chateando. Bola para frente. Bola para frente. Para frente é que se anda, né? Porque vocês nunca vão agradar gregos e troianos. Nunca vai agradar todo mundo. Não tem jeito. Eu também
né? Tem pessoas que gostam de mim, tem pessoas que não gostam de mim. Fazer o quê? Mas eu vou continuar pesquisando, porque, acima de tudo, acredito que vocês também têm esse lema, é a verdade, é chegar na verdade, mostrar o que de fato ocorreu naquele 1996, caso Varginha, né? Que vai ficar imortalizado pro resto da vida aí. Quer fazer mais pergunta, Arthur? Sim, então, daí tem a questão voltando lá na questão dos Homens de Preto, o Brenner Corrêa, ele perguntou se vocês conseguiram descobrir qual que era a organização que eles trabalhavam. Conseguiram alguma informação assim? Nada. Não, várias pessoas falam várias coisas pra gente, né? Então, assim, a gente não sabe de onde é, se é de fora, se é daqui, se é do exército, se é da... A gente não sabe falar. Eles apareceram do nada, né? Não dá, foi muito rápido, né? Como vocês falaram. Eles fizeram uma visita lá e sumiram. Aí vamos lá para a parte do Birajara aqui. O Frederico de Oliveira Guimarães, ele pergunta assim: por que vocês acham que o Birajara mudou o discurso e o Pacatini sumiu? E não falam mais no assunto. Esse é o mais polêmico. Sempre tem essa pergunta. Né? Sempre tem. Você acredita que nós duas questionamos isso? Gente, por que o Pacatini sumiu? E por que o Birajara não fala mais nada? Eu acho que é o seguinte, o Birajara demorou 15 anos, né? Para pegar um dia, dar uma entrevista. Eu estava no trabalho, que eu tive um bar, né? Aí eu recebi uma ligação falando assim, ó, o que aconteceu? Tem alguma coisa para falar com a gente? Eu falei, gente, mas me manda a reportagem, deixa eu ouvir o que está acontecendo e depois eu falo. Então, assim, como que eu trabalhei junto com ele, então, assim, eu vi várias pessoas entrando, saindo, dando entrevista, militares, né? Sim, diversas pessoas. E depois, assim, ele, ao passar do tempo, ele demorou 15 anos para falar que hoje ele trabalha com fatos concretos, né? Então, assim, gente, 15 anos, aí tem, né, vem o questionamento. Será que, né? O porquê que ele será que esses homens de preto que nos procurou, não procurou ele? E por que eles sumiram? Né? Como diz, eu não tenho como provar, mas aqui na cidade, né? Eles falam que esses homens compraram, né, todos os documentos que eles tinham, né, e então você chegou a ver alguma fita do depoimento dos militares naquela época? Ele chegou a te mostrar alguma coisa? Porque eu vi. Não, eu cheguei a ver os militares dando entrevista, né? E assim, aí, né, o que ele tem para falar pra gente? E ele gravava, né? Gravava. Ele gravava. E tem tudo, tem a matéria inteira, tem todas as pessoas, tem tudo. Na época era 5 ufólogos. Esses 5 ufólogos eram 7. Eram 7 ufólogos. Então. 7. Era o Birajara, o Vitório Pacatini, o Claudeiro Corvo, o Jamil Villanova, o Eduardo Mondini e o Oswaldo Mondini. 7. Depois entrou Marco Antônio Petit, né? Que foi a partir daquela reunião do dia 4 de maio de 96, foi quando o Petit chegou em Varginha. Só que a gente já estava antes, né? Aí foi agregando outras pessoas, né? A Gilda Moura veio, John Mack, e foi vindo esse pessoal. Então, assim, o que a gente tem para falar é isso. Depois de 15 anos, não é? Se fosse qualquer coisinha, se fosse qualquer bicho, se fosse até, né, esse mudinho que eles falam aí, ia demorar 15 anos para eles chegar nessa conclusão, é meio estranho, não é? Assim, tem alguma coisa muito estranha, porque eles eram defensores ferrenhos do caso Varginha, né? Chegava da imprensa, não, porque as meninas viram tal, né? E aí, de repente, fala, não, eu trabalho com coisa concreta, então não sei muito bem. Ninguém deu satisfação, sumiu. E aí ele virou o chefão lá da OAB, né? O Birajara virou o chefão aí da OAB na cidade. Talvez até a própria questão do trabalho, da parte profissional, né? Está atrelado, vamos dizer, a um caso, né, que causou um monte de polêmicas, né? Então talvez ele tenha se retraído. Agora,
a saída do Vittorio Pacatini também é algo muito misterioso, né? Que ele não fala mais no assunto. Eu tenho contato com ele até hoje, né? Mas ele não quer falar, diz que não vai falar. E ele era muito amigo, né? De vocês, né? Eu acho que eu gostava demais dele. Nossa. O Pacatini era mais chegado, né? A vocês, né? Não, eu não estou afirmando que foi isso que aconteceu. São as pessoas... então, são suposições. As pessoas que falam sobre isso. Então, assim, chegou aos nossos ouvidos, então eu estou repassando só o que a gente escuta. Entendi. Mas, assim, depois daquela época, eles não entraram mais em contato com vocês? Não, nunca mais. Eu vejo nunca mais. Assim, na rua, mas só isso. Então, mas ele te cumprimenta? Normal. Normal. Mas não fala mais no assunto. Não fala mais no assunto. Entendi. Posso para a próxima aqui? Pode sim. Ó, para vocês comentarem, acho que sobre o Cabo Eric Lopes, é isso? Não, tem o Marco Elixerese, que foi o que morreu, e o Eric Lopes era o companheiro dele que estava no carro quando eles capturaram aquela criatura. Isso, que à tarde. Tem alguma informação à tarde não, da tarde para a noite. Foi logo depois do avistamento delas. Tem alguma informação, vocês, sobre ele? Que o pessoal estava querendo saber. Vocês conhecem a Marta lá, que é irmã do Xerese? A Marta trabalhou numa casa lotérica, então, assim, a gente tinha um pouco de contato, assim, que a gente, né, via lá na rua, né? E até hoje ela briga, né, porque ela quer saber o que aconteceu realmente com o irmão dela, né? E é isso. O que a gente sabe é que ele faleceu depois de ter contato, né? Isso. E o Eric Lopes, por que ele não fala? Ele está na ativa, acho que está trabalhando ainda na PM? Então, nossa, que a gente escuta cada coisa. Eu já escutei que eu fui casada com um militar. Eu falei, gente, eu não sei, tem tanta gente que eu não conheço, não lembro. A gente deu várias entrevistas, né? Então, assim... A gente conhece muita gente, mais por nome, assim, você me falando, sinceramente, eu não lembro. Não lembro. Com militar você nunca foi casada? Não. Um dia mesmo me perguntaram, aquele militar que você foi casada, e aí o que ele conta? Eu falei, gente, eu não fui casada com militar. Nossa, então é uma confusão, né? O pessoal junta um monte de coisa, e por isso que é bom ouvir da própria testemunha a verdade, né? O que aconteceu, de fato. É que nem... eu sabia que vocês tinham vindo de uma faxina. Olha só, estava errado. Na verdade, não era faxina. A Kátia era doméstica na casa da mulher para arrumar as coisas para uma mudança, que ela ia mudar para outro estado, né? Isso. Então, ontem eu estava assistindo uma reportagem, e na reportagem ele fala que foi num sábado e que estava chovendo muito quando a gente avistou. Não estava. Estava rachando 3 horas da tarde. Muito... Sabe que horas que caiu a chuva aí? 5h30, 6 horas. Foi depois. Que foi a chuva de granizo. Foi bem depois. Não, aí assim, as pessoas não sabem direito, não escutam da gente. Aí falou que a gente viu à noite, falou que a gente viu de madrugada, que a gente estava no meio do mato. É isso que a gente escuta. As pessoas não sabem de nada. Aí quando a gente fala assim, não, foi à tarde, 3 horas, o sol quente, à tarde. Aí o povo se espanta. Já ouvi falar que uma de nós morreu. Eita, até isso? Isso. Então estamos fazendo aqui uma sessão espírita agora, né? Conversando. Que a gente ficou muito rica, por isso que a gente não fala falando. Mais. Olha só, gente. E no dia, teve um dia também que teve uma entrevista, né, que no dia 20 de janeiro, só que meu pai faleceu no dia 19 de janeiro, então estava sendo velado, enterrou no dia 20 de janeiro. Então, mas as meninas não falam mais no caso porque elas cobram. Gente, ninguém chegou na gente e perguntou o que tinha acontecido realmente naquele dia. Por que a gente não tem entrevista? Porque só a Kátia falou nesse dia. As pessoas têm que nos ouvir mais e parar de julgar. Esse negócio de cobrar é assim. Alguma televisão às vezes dá cachê, né? Sim, é para todo mundo que participa. Mas é para todo mundo que participa. Eu, por exemplo, participei daquele programa japonês, teve um programa japonês que eles gravaram com vocês, eu dei entrevista, mas eu não apareci no programa. Eu ganhei um cachê, vocês ganharam também, todo mundo ganhou.
Todo mundo ganha, porque a televisão ela já é praxe, né? Eles trazerem alguma coisa. A não ser que seja programa assim de notícia rápida, às vezes eles não pagam nada. Mas quando é um documentário, alguma coisa mais elaborada, geralmente eles dão um cachê. Mas não é muita coisa também não, né? Né? Dá para comer ali umas 5 pizzas aí que tá bom, né? É isso mesmo, Liliane. O pessoal acha que a gente fica rico, né? Quando faz Não fica. Não dá. Inclusive, hoje eu vou trabalhar até às 10. Pensa só. Não tô rica, gente. Então, tá vendo? Ó, eu tenho tem que trabalhar. Mais algumas perguntinhas aqui para vocês. E vocês também me avisem questão do horário, pra gente não prolongar muito. Mais ou menos até que horas a gente consegue aqui? 12:30? Tá bom pra vocês? Ou passa demais? Que é 12:00 agora. Não, pode ser. Pode ser? Tudo bem. Aí depois a gente marca de novo, a gente troca uma ideia de novo aí, porque tá bem Se legal. vocês quiserem também que eu participo do programa de vocês, quando vocês estiverem fazendo live... É o sonho dele. Me chama que eu quero aparecer no canal. Eu já fui em mais de 80 podcasts, né? Mas o podcast das meninas de Varginha eu não fui ainda. Né? Então me chama que eu vou, e aí a gente detona mais coisas aí que eu sei de Varginha. Me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Boa. Ó, e aí, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é a pasta de Varginha. Nossa. Olha o tanto de coisa que tem, que a gente... Mas isso aqui é uma parte. É uma parte do material de Varginha que a gente juntou ao longo desses anos aí, 26 anos. Então tem e-mail ali, tem Record Jornal, tem depoimentos inéditos das enfermeiras lá da Unicamp, de militares que não querem se identificar e que deram toda a informação, mas eles não falam porque tem medo de ser preso, né? Então, assim, tem muita coisa bacana que não pode ficar encoberta. A gente tem que se unir e levar a verdade do caso Varginha aí para frente, né, para que as pessoas saibam o que de fato aconteceu. Né? Já que não se ganhou dinheiro, né, os homens de preto não compraram vocês, vamos levar a verdade e ganhar um dinheiro pelo menos do YouTube. Já que o YouTube é americano e os americanos sacanearam a gente com o caso Varginha, vamos ganhar dinheiro dos americanos do YouTube. É verdade. Tô precisando. Ó, eu queria aqui dar a notícia, a gente conseguiu bater os 1.000, mas vamos bater mais do que 1.000 inscritos aqui, porque a gente tem 1.500 pessoas nos assistindo. Ó, então, o ET aí, ó, comemorando, hein? Aproveita, inscritos, pessoal, hein? o link tá fixado aqui no chat, mas também tá na descrição. Então depois que acabar a live, vai continuar na descrição, depois eu vou colocar outro comentário fixado. Vamos ajudar aí as meninas, tá? Para fortalecer o canal delas. Ajuda aí, pessoal. Isso, aproveita lá e se inscreve. E no finalzinho da live a gente também vai fazer um sorteio. Vamos lá. Agora Esse aqui foi o Jamil que fez, o Jamil Villanova. É de isopor, o olhinho é lâmpada, se der uma porrada aqui, quebra a lâmpada, e ele pintou, né? E fez na época, até com as veinhas no pescoço. Ó. Olha só, que legal. Imagina um ET desse, aqui em Varginha, lá no terreno. Então, nossa, top, hein? Seria legal, hein? Seria legal. Me mandaram um ET de Varginha aqui que é meio diferente. Ele é verde, ó. Não sei porque o cara fez verde. Então, não, e na praça... Mas tem os verdes. E esse tem até rabinho, ó. Fizeram um rabinho nele, ó. Esse já tá para um reptiliano, mais ou menos, né? Mas tem cada coisa que a gente recebe. Mas é muito legal, o carinho, né? Vocês vão ver aí, vocês são celebridades, tem muito fã, vai crescer muito o canal de vocês. Eu tenho plena convicção disso. E a gente, vamos moralizar esse caso Varginha, vamos moralizar a ufologia no Brasil. Vai, Arthur, fala aí, mais uma pergunta, porque eu falo demais. Ó, o Eduardo Chimensky, ele falou assim, que depois de todo o ocorrido, vocês chegaram a ser perseguidos pelo exército ou agentes americanos? Aconteceu alguma coisa assim? Não, a gente não chegou a ser perseguida, não. Mas, assim, na época, né, a gente via, assim, carro estranho, então a gente ficava meio, assim, né, atentas, né, principalmente depois que a gente não aceitou esse dinheiro, né, então, assim, a gente ficava com medo de sair. Eu, principalmente, ficava com medo de sair, de ir para qualquer lugar. A minha mãe, né, porque a gente
as minhas irmãs, né? Então, assim, a gente ficou com medo, mas ser perseguida mesmo, não. Teve uma pergunta aqui, deixa eu ver se... Ó, vocês chegaram a ver esse carro? Não. Esse carro ficou perseguindo a gente no barranco. Sabe o barranco? Sei. A gente foi com aquela galera toda no barranco. Uhum. E esse carro, ele parou ali, tinha uns caras... Aqui, ó, é o carro de trás aqui, ó. Ele parou, tem até a chapa dele aí. A gente tentou ir atrás, mas não descobrimos muita coisa. E os caras tinham aquele cabelinho baixinho, tudo. O Birajara ficou até meio preocupado na época. E tinha isso mesmo. A gente ia para lá, parece que eles sabiam, e aí mandava esses carros, a paisana ficava... Para onde a gente ia, eles iam atrás. Era incrível. Mas eu acho porque a gente era muito nova, a gente não tinha essa percepção, entendeu? Essa malícia, né? Malícia de alguém tá seguindo, alguém tá vigiando a gente. Então era... O Pacatini, só no comecinho ali, foram 15 ameaças por telefone. Ele tinha muito, ele falava pra minha mãe, aí punha minha mãe apavorada. A minha mãe achava que ia raptar meu Deus. Meu Deus. Até hoje. E a mãe de vocês, tá bem ela? Tá bem? Tá bem. Graças a Deus. Graças a Deus. E vocês casaram tudo? Tem filho atualmente? Sim, eu tenho uma filha de 18 anos. Aham. E eu tenho dois, um menino de 16 e uma menina de 3. De quanto? 3. 3, pequenininha. Inclusive, chegou minha netinha agora, ela tem 3, vai fazer 3 anos aí. A Sofia, eu tava escutando aqui o barulhinho dela, né? Deve estar a Sara também, que tem menos de 2 anos, né? Eu já tô com, da parte da Margarete, da minha esposa, são 5 netas, e da parte da minha filha, que mora no Japão, tenho um neto, que é o mais velho, e uma neta que nasceu agora, que é a Lara. Nasceu numa live, inclusive. A gente estava fazendo a live, ela foi para o hospital e nasceu durante a live, né? E todo mundo comemorando na live, foi bem legal. Até o meu filho, sabe, eu sempre, até para ele, eu nunca contei o caso. Ele tinha curiosidade, mas eu nunca gostava de falar do caso. Então, eu escondia, né, me tranquei. E agora que eu comecei a falar e voltei a falar, ele quer saber tudo. É isso aí, quem sabe ele não vai virar um ufólogo. É a próxima geração de ufólogos, né? E ele gosta, e os amigos dele, da sala dele, todo mundo quer saber. Esses dias eles foram lá para casa e fez aquela coletiva, aquelas perguntas, as dúvidas. Eu falei, nossa, gente, ele gosta pra caramba. E a minha filha já adora, as amigas dela também adoram. Muito bom. Mas que bacana. Miguel, surgiu esse assunto na sua sala de aula, você é proibido de falar que foi tua mãe. Você fica quietinho. Ai, que dó. Que bacana. Vou para a perguntinha aqui. Fala mais aí, Arthur. Eu não lembro agora o nome aqui, que foram muitas perguntas, mas a pergunta era a seguinte. Arthur, foi abduzido? Não, calma aí. Não, eu tava falando aqui e tava mutado o meu microfone aqui. Eu deixo mutado, às vezes, que o vizinho liga o liquidificador, os cachorros começam a latir, eu muto. Mas enfim, a pergunta aqui, que eu não lembro quem é o nome da pessoa, mas ele pergunta sobre ainda lá, o pessoal gosta bastante desse caso dos Homens de Preto. Se chegaram a mostrar alguma foto da criatura para sua mãe, chegaram ou não? Não. Não mostraram nada, né? Nada. Entrou, falou do dinheiro, se aceitava ou não e foi embora. Certo. O César Gomes, ele acabou de mandar também uma pergunta aqui. Ele fala que se vocês conhecem o caso da criatura do Fort Dix, que é dos Estados Unidos, que lembra o caso Varginha. Ele falou que conheceu esse caso pelo podcast do Hangar 18. Vocês conhecem esse caso? Não conheço, não. Conhece, pai? Não. Assim, Fort Dix não me é estranho, mas assim, detalhes do caso eu não lembro, não. Beleza. Mas deve ser criatura com a mesma configuração física de que foi observado lá em Varginha. Inclusive, aí em Varginha, a maioria das criaturas era aquela parecida com essa que vocês viram no terreno baldio. Só que teve algumas pessoas que viram criatura peluda também. Não sei se vocês
ouviram falar dessas peludas. Teve até um militar que me procurou em julho, e ele comentou numa carta, ele viu... Olha aqui, eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui. Isso aqui foi um enfermeiro do Hospital Humanitas que desenhou a criatura. Olha que legal. Esse aqui foi um enfermeiro. E esse aqui é uma carta que eu recebi em julho de um militar lá da ESA, ele datada de 22 de julho de 96, essa carta onde ele conta que ele foi numa patrulha, ele fez inclusive o desenho da criatura. Olha, é bem parecido com o que a gente viu, né? Olha como que é. E aí ele fala da criatura peluda, ele fala assim, ó, eu e mais uma equipe com o sargento fizemos uma patrulha no rio, que é o Rio Verde, e eu vi um ser estranho com as características das primeiras capturadas. Faça um desenho no papel de seda para que o prezado pesquisador tenha detalhes do bicho. Era muito feio e vimos ela saindo da margem direita e correu para o mato. Devia ter 1,60 m de altura, era marrom escura, com olhos vermelhos e chifres. Meu colega, que participou de outra patrulha no dia 4 de julho, 4 de julho ainda tinha criatura aí, disse que viu nas águas um ser todo peludo, do tronco até a cabeça, e os olhos eram vermelhos iguais. Então, esse militar aqui que escreveu pra gente, e eu não sabia, mas depois o Birajara Franco Rodrigues escreveu esse livro. Isso em 2010, o Birajara escreveu este livro na página... Deixa eu ver se eu acho aqui. Na página 288, ele fala logo aqui no finalzinho um negócio interessante. Ele fala assim que a criatura que esboçava movimentos lentos encontrava-se numa caixa de vidro, uma espécie de aquário. Isso aqui foi já um cara que viu que colocaram a criatura viva dentro de um aquário. E depois ele prossegue aqui. Nos primeiros dias de julho de 96, cerca de 6 meses depois dos principais eventos, patrulhas da Escola de Sargentos das Armas, da ESA, iniciaram uma operação de revista de toda a margem do Rio Verde, no trecho dos municípios de Três Corações e Varginha, inclusive nos locais do leito onde foi possível, onde era mais raso ali, né? E a manobra teve um pico de atividades no dia 4 daquele mês, 4 de julho, que bate com a carta que o cara tinha me mandado. Só que esse livro, essa informação que o Birajara conseguiu, foi bem posterior e ele não tinha comentado com a gente. O grupo do 7 ali já tinha cada um ido para o seu lado, então não conversava mais, mas as informações continuaram chegando, né? Tanto é que essa carta é de 22 de julho. Então veja que todas as peças do quebra-cabeça encaixam e não tinha só uma criatura, era um monte, e algumas ainda ficaram espalhadas ao longo ali das matas e do Rio Verde. Aí agora eu penso, né? Como que não tem fato concreto? Com um livro escrito, com tanto depoimento, não é verdade? Exatamente. O fato é concreto, eu não tenho dúvida nenhuma. Não tem como assim, o depoimento de vocês é 150% real, entendeu? Não tenho dúvida do que vocês viram, de fato, porque tem outras testemunhas. Quer ver uma coisa que vocês talvez não saibam? Quando a dona Terezinha Galo Klepf viu a criatura lá no zoológico, outros políticos que estavam ali também viram. Só que eles têm medo de falar. Hoje eles não falam, entendeu? Mas eles viram também. Então tem gente que estava naquela noite lá, de abril, e viu a criatura também, mas não fala. Por quê? Tem medo de manchar a carreirinha dele política, do pessoal ficar fazendo chacota. Então tem muita gente que, infelizmente, não fala com medo de ser gozado ali, né? De virar chacota mesmo. A gente deu a cara a tapa, né?
Exatamente. Não, na verdade, a gente deu a cara a tapa porque deram a nossa cara, né? Porque jamais a gente ia falar, Não, ué. e a gente achou que eles iam estar com a gente até o Até final. o final. E cadê? Né? Só você tá, né, Edson? Que eu sei que você é uma pessoa séria, né? E ainda continua fazendo, né, as suas... Eu tô para voltar em Varginha aí, que tem uns negócios pipocando. Eu tive recentemente aí entrevistando o Dr. Janine, que fez a autópsia do Marco Elixerez também. Mas tem uns negócios bons aí que tá aparecendo, que provavelmente a gente vai ter que baixar aí logo, logo. Aí, Ai, ó. que bom. Vou aqui para mais uma perguntinha, mas aqui, meio que vocês já também comentaram. Eu vou para um comentário, primeiro aqui, não é nenhuma pergunta. É o Amaury Filho, ele falou assim, uma sugestão para o canal de vocês. Ele falou para vocês bombarem, para vocês fazerem entrevistas com pessoas aí de Varginha que tiveram a experiência parecida, né? Que vai dar muito certo. Eu também acredito que vai, hein? E vocês estão aí, né? Já é mais fácil ainda conseguir esse contato com esse pessoal. Eu tenho certeza que se vocês falassem, nós somos as meninas do caso Varginha, pronto, vem participar com a gente, dá uma entrevista, os caras vão. Não tem como negar. Não tem. Ó. A não ser que seja militar e o cara tenha assinado ali um termo. Aí já é outros 500. Deixa eu dar uma saidinha para mim pegar o carregador. Vai lá. Tá, joia. Ó, Valquíria, eu vou fazer a pergunta então para você aqui. Dessas figuras que foram vistas, é a pergunta do Igor Duarte. Ele fala assim, dessas figuras aí que foram mostradas do ET de Varginha, quais são as semelhanças, as diferenças do que vocês realmente viram? É parecido ali ou tem alguma coisa que você fala assim, não era desse jeito? Então, o que lembra, né? Os olhos, os altinhos na cabeça, o corpo, né, bem magrinho, isso daí lembra muito. Sim. Agora, a cor é uma cor que eu nunca vi uma cor, o jeitinho que tava, né? Esses desenhos lembra muito. Traz bem assim na memória. Agora, a cor que é uma cor que a gente não tem. Eu lembro que o Fantástico trouxe uma tabela, né? Trouxe um catálogo de todos os marrom possíveis que poderiam existir. E aí A gente não chega numa conclusão, Mas assim, ó, lembra muito. Esse desenho aí lembra bastante.